Cresci sendo a ovelha negra da minha família. Enquanto meu irmão gêmeo era exaltado e mimado, eu era constantemente humilhada, comparada e manipulada pelos meus próprios pais. Passei por violência emocional, fui alvo das mentiras deles e, injustamente, cheguei a ser expulsa de casa. Desde muito cedo, eu aprendi que dentro da minha casa não havia espaço para a igualdade. Cresci com um irmão gêmeo, e mesmo que tivéssemos chegado ao mundo no mesmo dia, parecia que o destino de cada um de nós havia sido definido de forma oposta desde o primeiro momento em que respiramos. Enquanto meu irmão era aclamado como um prodígio, a criança perfeita, eu fui marcada como a ovelha negra da família. Meus pais falavam dele como se fosse um presente dos céus. A cada boletim escolar, cada mínima conquista, cada palavra bonita que ele dizia era celebrada como se fosse o acontecimento do ano. No meu caso, nada do que eu fazia parecia ser suficiente. Eu gostava de esportes, de estar com meus amigos, de experimentar coisas novas, mas isso nunca foi visto como algo positivo. Pelo contrário, era motivo de zombaria. Eles diziam que eu estava desperdiçando meu tempo, que eu deveria ser mais parecida com meu irmão. Era assim em tudo. Em nossos aniversários, por exemplo, meu irmão tinha festas enormes, cheias de convidados, com presentes caros e atenção total. Eu era tratada como um detalhe. Lembro-me de uma vez em que pedi para convidar minhas amigas para dormir em casa, como ele fazia sempre. Meus pais disseram um sonoro "não" e ainda zombaram de mim, dizendo que eu deveria estar mais preocupada em estudar em vez de brincar de socializar. Se não fosse pela minha avó, acho que eu teria enlouquecido. Ela era a única que se importava de verdade comigo. Sempre que nos visitava, trazia meus chocolates favoritos, me dava alguns trocados escondidos e dizia: "Não deixe ninguém te convencer de que você vale menos." Essas palavras, que pareciam pequenas na época, foram a minha salvação em muitos dias sombrios. Com o tempo, o favoritismo virou abuso. Meus pais não tinham pudor em me humilhar. Minhas notas eram comparadas às do meu irmão. Mesmo quando eram boas, ainda não eram tão boas quanto as dele. Se eu mostrava interesse em algo que não fosse os estudos, era cortada imediatamente. Queria entrar em atividades esportivas, mas eles proibiram. "Seu irmão não precisa disso para brilhar, por que você precisaria?" diziam. No meu segundo ano escolar, a situação ficou ainda pior. O motivo? Eu baixei o Snapchat no meu celular. Era uma bobagem, algo normal para qualquer adolescente da minha idade. Mas para os meus pais, aquilo foi tratado como um crime grave. Eles entraram no meu quarto furiosos, gritando, atirando minhas coisas pelo chão. No auge da raiva, arrancaram a porta do meu quarto das dobradiças, declarando que eu não teria mais direito à privacidade. Foi nesse ambiente que meu irmão floresceu como o filho de ouro. E pior, ele aproveitou a situação para me afundar ainda mais. Começou a inventar mentiras sobre mim, sempre confiando que meus pais acreditariam nele. Se algo desaparecesse em casa, era mais fácil apontar o dedo para mim. E eles nunca questionavam. O mais assustador foi quando ele começou a se machucar para me incriminar. Ele aparecia na escola com hematomas, um olho roxo, um ombro machucado e espalhava a história de que eu o agredia em casa, movida por inveja. Eu não fazia ideia de que ele estava se ferindo de propósito, até que vi meus amigos começando a se afastar. Convites diminuíam, olhares se tornavam desconfiados, e a cada dia eu sentia meu mundo ficando mais vazio. Minha melhor amiga na época foi quem abriu meus olhos. Um dia, quando criei coragem para perguntar o motivo de ela ter se afastado, ela desabafou. Contou que meu irmão estava espalhando rumores terríveis sobre mim, detalhando agressões que nunca aconteceram. Meu coração despedaçou. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Meu próprio irmão, a pessoa com quem eu compartilhei cada etapa da infância, estava destruindo a minha vida com mentiras frias e calculadas. No dia seguinte, eu o confrontei na escola. Lembro-me da sensação do meu estômago embrulhando quando pedi para ele parar, quando implorei que ele parasse. E ele apenas sorriu, um sorriso cruel, e disse: "Você merece apodrecer sozinha." Aquilo me paralisou. Percebi que não havia um pingo de arrependimento nele. As coisas pioraram. O rumor chegou até o diretor da escola. Fui chamada para a sala dele, junto com meu irmão e meus pais. Meu coração estava a mil. Eu acreditava que, diante da gravidade da situação, meu irmão teria um momento de consciência, que a mentira não iria tão longe. Mas não. Ele sustentou cada palavra, com a mesma frieza com que me olhava todos os dias em casa. Diante dos meus pais e do diretor, ele pintou uma imagem de mim como uma garota violenta, amargurada e invejosa. Disse que eu descontava nele toda a frustração por ser a filha esquecida. Minha mãe começou a chorar.
abraçando-o como se fosse uma vítima inocente. Meu pai o chamou de corajoso por finalmente expor a verdade. Eu, desesperada, tentei me defender. Disse que era mentira, que nunca pus a mão nele, que jamais faria isso. Mas ninguém acreditou. O diretor decidiu que eu seria suspensa por 10 dias. Disse que a escola não podia tolerar bullying e violência. Eu chorei, implorei, mas foi inútil. Meus pais estavam furiosos comigo. Me arrastaram para fora da sala sem nem me deixar terminar de falar. Naquele dia, ao chegar em casa, minha vida mudou de vez. Meu pai entrou no meu quarto e começou a arrumar minhas coisas numa mala. Eu estava em choque, sem entender. Ele gritou que não permitiria que eu continuasse morando na mesma casa que o pobre garoto que eu vivia maltratando. Implorando, me agarrei às pernas dele, pedindo por uma chance, pedindo para que acreditasse em mim. Mas seus olhos estavam cheios de desprezo. Pouco depois, minha avó chegou. Ela me encontrou em prantos, com a mala pronta na sala. Sem hesitar, me levou embora. Mas antes, enfrentou meu pai como ninguém jamais havia feito. Disse que se ele voltasse a me maltratar ou tentasse me prejudicar, chamaria a polícia e os serviços de proteção à criança. Pela primeira vez, alguém me defendeu de verdade. E foi a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Com o tempo, eu percebi que minha única saída era me apegar ao que eu podia controlar: os estudos. Se em casa eu era a ovelha negra, na escola eu queria ser alguém. Eu me matava de estudar. Passava noites em claro revisando conteúdos, enquanto meu irmão mal abria um livro e ainda assim era tratado como gênio por qualquer besteira que fazia. Cada prova que eu tirava nota alta era ignorada. Se eu chegava em casa feliz por um 10, recebia apenas um olhar frio da minha mãe e uma frase ácida do meu pai: "Isso é sua obrigação." Enquanto isso, quando meu irmão tirava um 6, havia aplausos, comemoração e até pizza pedida para festejar a vitória dele. Eu me sentia esmagada por uma realidade que parecia não me dar espaço para respirar. A adolescência só acentuou as diferenças. Meu pai começou a me comparar constantemente com o filho favorito. Se eu tentava opinar em alguma decisão familiar, ele cortava: "Cala a boca, você não entende nada. Seu irmão sim, ele sabe o que está falando." Era como se eu fosse invisível, a não ser nos momentos em que precisavam de alguém para descarregar frustrações. Minha mãe, por exemplo, nunca perdia a chance de me humilhar na frente de visitas. Se algum parente elogiava meu cabelo, ela se apressava em dizer: "Isso porque eu que cuidei, senão ficava um ninho de rato." A cada dia, a revolta crescia dentro de mim, mas eu sabia que não podia demonstrar. Engolia em seco e guardava. Quando completei 16 anos, as coisas pioraram. Eu comecei a trabalhar em meio período numa papelaria, para juntar algum dinheiro. Eu sabia que, se quisesse sair daquela casa um dia, precisaria ter minhas próprias economias. Mas assim que recebi o primeiro salário, meus pais deram um jeito de colocar as mãos nele. Disseram que, como morava na casa deles, eu tinha que ajudar nas despesas. O problema era que nunca vi esse dinheiro ser usado em nada que me beneficiasse. Era sempre para o meu irmão: roupa nova, tênis da moda, videogame. Foi nessa época que percebi que, para eles, eu não era filha, eu era um recurso. Mesmo assim, eu não desistia. Continuei estudando, trabalhando, juntando centavos como podia. Sonhava com o dia em que poderia, enfim, ter um canto só meu. O ápice da humilhação veio quando, já no último ano do ensino médio, fui aprovada em uma universidade federal. Eu chorei de emoção ao ver meu nome na lista, mas em casa, ninguém se importou. Minha mãe resmungou: "Isso é perda de tempo. Você devia era trabalhar para ajudar seu irmão." Meu pai, como sempre, não perdeu a oportunidade de me desdenhar. "Universidade não enche barriga. Quem vai cuidar de você quando quebrar a cara? Seu irmão não, isso eu garanto." Aquelas palavras me cortaram fundo, mas eu usei a dor como combustível. Se antes eu queria vencer por mim, naquele momento eu decidi que venceria para esfregar na cara deles cada lágrima que me fizeram engolir. Os primeiros anos fora de casa foram uma batalha. Eu trabalhava em 2 empregos e ainda estudava em tempo integral. Dormia 3, 4 horas por noite, muitas vezes chorando de exaustão. Mas também foi nesse período que aprendi o valor da independência. Pela primeira vez, não tinha ninguém para me diminuir. Eu podia errar, cair, levantar, e tudo era mérito ou responsabilidade minha. Enquanto isso, eu ouvia de longe notícias do meu irmão. Ele não quis estudar, não quis trabalhar. Gastava dinheiro em festas, se envolvia em confusões. E ainda assim meus pais continuavam passando a mão em sua cabeça. Cheguei a saber que chegaram a vender parte de um terreno herdado do meu avô para pagar dívidas dele. A cada nova notícia, meu ressentimento só crescia. Eu me dedicava, me matava de trabalhar.
e eles sequer reconheciam. Enquanto isso, meu irmão, o orgulho da família, não passava de um parasita sustentado pela cegueira deles. O tempo passou. Consegui estágio, depois um emprego fixo. Fui crescendo na empresa, ganhando reconhecimento, conquistando meu espaço. Meu nome, que antes não significava nada, agora tinha peso profissional. Eu já conseguia me sustentar bem e ajudar algumas pessoas próximas, mas nunca mais enviei um centavo para meus pais. Eu lembrava bem de como eles tinham me tratado. Quando finalmente comprei meu primeiro apartamento, chorei sozinha no chão da sala vazia. Aquele espaço era a prova de que eu tinha vencido, mesmo sem apoio, mesmo com todos contra mim. Mas a vida tem um jeito cruel de nos colocar de frente com o passado. Anos depois, quando eu já era uma profissional respeitada, com estabilidade financeira e reconhecimento, meus pais bateram à minha porta. Eu nunca vou esquecer a cena. Eles, que sempre me desprezaram, estavam agora diante de mim, com olhares suplicantes, dizendo que precisavam de ajuda. O motivo? Meu irmão, claro. Ele tinha se metido em mais uma confusão, contraído dívidas impagáveis, e agora a família inteira estava em risco de perder a casa. Ver aquela cena foi como assistir a uma peça repetida, só que agora eu era a autora do roteiro. Pela primeira vez eu tinha o poder de decidir. E dentro de mim, uma chama acendeu. A vingança estava pronta para começar. Quando meus pais me pediram ajuda, eu respirei fundo e percebi o quanto tinha mudado. Aquela garotinha que chorava sozinha no quarto, humilhada e desprezada, havia se tornado uma mulher capaz de se sustentar e comandar sua própria vida. Eu não sentia mais medo, apenas uma determinação silenciosa. Eles começaram com a velha lábia. Você é nossa filha, somos família, precisamos de você agora. Mas eu sabia que não era amor, era oportunismo. Lembrei de cada lágrima que chorei por eles, de cada vez que me humilharam, de cada vez que meu irmão me destruiu e eles acreditaram nele. Nada daquilo importava agora para eles. Era só interesse. Então, decidi jogar com as cartas que eu tinha. Disse que os ajudaria, mas apenas sob uma condição. Eles teriam que admitir publicamente o que fizeram comigo. Não apenas o favoritismo, não apenas a negligência, mas cada humilhação, cada mentira que meu irmão espalhou, cada momento em que me expulsaram de casa ou me ridicularizaram. E mais, meu irmão teria que enfrentar as consequências de suas mentiras diante da família inteira. Eles ficaram brancos. Meus pais trocaram olhares incrédulos, como se eu estivesse enlouquecendo. Minha mãe começou a protestar, dizendo que não precisava envolver ninguém, que poderíamos resolver tudo, em particular. Mas eu mantive minha posição. Essa condição não era negociável. Eu queria que eles sentissem, em público, o mesmo constrangimento que eu senti por anos. Meu pai começou a gritar, enfatizando seu papel como meu pai e me lembrando de que era meu dever ajudá-los. Minha mãe choramingou, tentando me convencer com um apelo emocional, mencionando todos os anos em que me criaram. Mas eu sabia que o que eles chamavam de criação era, na verdade, abuso emocional. Não havia arrependimento, apenas tentativa de manipulação. Depois daquela conversa, eles não pararam de me ligar. Meu telefone tocava incessantemente, cada toque me lembrando do passado que eu não queria revisitar. Mas eu permaneci firme, ignorando cada chamada. Era como se finalmente eu tivesse o controle que nunca tive. Nos dias seguintes, meu irmão tentou me contatar também. Ele enviou mensagens tentando minimizar o que aconteceu, tentando se apresentar como vítima. Ele dizia coisas como: eu menti há 15 anos, mas já faz muito tempo. Pare de ser egoísta. Tente seguir em frente. Ler aquelas palavras foi como levar uma facada. Como ele podia descartar tudo que passei, toda a dor, como se fosse irrelevante. Foi então que decidi que era hora de revelar tudo para minha família e parentes próximos. Escrevi uma mensagem detalhando cada momento da minha infância, cada abuso, cada humilhação, cada mentira espalhada por meu irmão, e anexei uma captura de tela de uma confissão dele, provando que ele havia mentido. Enviei para todos que poderiam se importar, esperando que a verdade finalmente viesse à tona. O efeito foi imediato. Minutos depois, parentes que nunca souberam da extensão do favoritismo e do abuso me escreveram, pedindo desculpas e oferecendo apoio. Muitos disseram que não tinham ideia do que aconteceu e se sentiram horrorizados por não terem me protegido. Meu irmão e meus pais, por outro lado, ficaram em choque. A confissão dele os forçou a enfrentar a realidade, algo que eles nunca haviam feito antes. Meu advogado enviou uma carta formal aos meus pais, reforçando que qualquer tentativa de contato não autorizado seria considerada assédio
e poderia levar a consequências legais sérias. Após isso, finalmente houve silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez em anos, não me deixava apreensiva, mas sim aliviada. Minha avó, como sempre, foi meu maior apoio. Ela me abraçou e disse que estava orgulhosa de mim, que eu finalmente tinha feito justiça por mim mesma. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando todo o mundo parecia contrário. E foi com essa sensação de apoio incondicional que comecei a respirar aliviada pela primeira vez em muitos anos. Enquanto isso, eu me concentrei no meu trabalho. Minha carreira de redatora de conteúdo prosperava. Os convites para seminários, entrevistas e podcasts começaram a chegar. As pessoas me reconheciam pelo meu trabalho, não pelo sobrenome ou pelo favoritismo familiar. Eu estava construindo uma vida totalmente minha, longe da sombra opressiva da minha família. Em uma dessas oportunidades, fui convidada para dar uma palestra em uma universidade. Falei sobre minha trajetória, sobre o quanto a perseverança e a dedicação podem transformar a vida de alguém. Compartilhei também sobre como o apoio correto, mesmo que venha de apenas uma pessoa, no meu caso minha avó, pode ser fundamental. Aplaudiram-me de pé. Pela primeira vez, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena. Poucos dias depois, recebi notícias de familiares distantes que tinham confrontado meus pais sobre meu relato. Muitos ficaram surpresos com a extensão do que passei, e finalmente meus pais e meu irmão não tinham como se esconder. Meu irmão começou a se desculpar de forma tímida, mas eu sabia que era tarde demais para perdão. Ele havia destruído minha infância, e a ferida ainda estava presente, mesmo que agora eu estivesse livre. O poder de finalmente falar a verdade me deu uma sensação de liberdade que eu nunca imaginei que fosse possível. Pela primeira vez, eu estava no controle total da minha vida. Com o passar das semanas, a situação com meus pais começou a se deteriorar ainda mais. Eles não esperavam que eu tivesse coragem de expor tudo, e a humilhação pública que enfrentei anos atrás agora se invertia. Parentes próximos começaram a confrontá-los sobre o favoritismo evidente e sobre o tratamento cruel que eu havia recebido. Alguns chegaram a ligar para mim, oferecendo apoio e dizendo que nunca imaginaram o quanto fui negligenciada. Meu irmão, por sua vez, começou a perceber que suas mentiras tinham finalmente repercussões reais. Ele enviou mensagens implorando para que eu não contasse nada, tentando jogar com a ideia de reconciliação. Mas após tudo que ele me fez passar, a palavra perdão simplesmente não fazia parte do meu vocabulário naquele momento. A dor era profunda demais, a traição insuportável. Enquanto eles tentavam se desculpar, eu mantinha minha postura firme. Nada seria como antes. Nenhum pedido de desculpas poderia apagar os anos de humilhação, de exclusão, de mentiras espalhadas e de favoritismo escancarado. Comecei a refletir sobre como minha vida tinha mudado desde que saí de casa. Eu não precisava deles. Minha carreira estava prosperando. Eu era respeitada pelo meu trabalho. E, mais importante, finalmente tinha paz. Minha avó continuava sendo meu porto seguro. Visitá-la nos fins de semana era agora uma rotina sagrada. Passávamos horas conversando, rindo, caminhando pelo parque ou simplesmente tomando café na varanda. Ela me ajudou a perceber que minha felicidade não precisava depender de pessoas que nunca me valorizaram. Aquele vínculo inquebrável se tornou ainda mais essencial. Em paralelo, meu trabalho como redatora de conteúdo continuava a crescer. Fui convidada para escrever para empresas internacionais, participar de workshops, palestras e até algumas entrevistas para canais de notícias. Minha história começou a inspirar outras pessoas, e eu finalmente sentia que minha voz tinha valor. Aquela sensação de realização era indescritível, porque finalmente, tudo o que construí era fruto do meu esforço e da minha dedicação, sem depender de nenhum favor familiar. Foi nesse período que recebi uma proposta inesperada: falar em um programa de TV local sobre a importância de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Eu aceitei, nervosa, mas empolgada com a oportunidade. Quando entrei no estúdio, senti a ansiedade inicial se transformar em determinação. Falei sobre minha trajetória, sobre os desafios enfrentados na infância, sobre o favoritismo e as mentiras do meu irmão, mas sem revelar nomes. Minha intenção era mostrar que a superação é possível, que ninguém deve deixar que o julgamento alheio defina seu valor. Após a transmissão, meu Instagram começou a bombar. Pessoas compartilhavam minhas experiências, enviavam mensagens de apoio e agradecimento. Alguns chegaram a contar que estavam passando por situações semelhantes e que minha história lhes dava força para enfrentar seus próprios desafios. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha impacto real, e isso foi extremamente gratificante. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Pela primeira vez, senti uma mistura de incredulidade e raiva.
Ele perguntou sobre minha carreira, meu bem-estar e, de forma quase cínica, quis saber quanto eu estava ganhando atualmente. Sorri para mim mesma. Era o mesmo tipo de interesse interesseiro de sempre. Quando mencionei que não tinha intenção de ajudá-los financeiramente, o tom mudou rapidamente. Eles começaram a implorar, a tentar manipular com histórias de dificuldades, problemas de saúde e até ameaças veladas de como isso afetaria a família. Mas eu não cedi. Cada palavra deles me lembrava de todos os anos em que fui negligenciada. Eu não tinha obrigação alguma de reparar a vida deles. Decidi então enviar uma mensagem clara. Se quisessem qualquer ajuda, teriam que cumprir minha condição. Admitir publicamente o quanto me prejudicaram, reconhecer o favoritismo e a manipulação de meu irmão e, acima de tudo, pedir desculpas de maneira formal a todos os parentes. Caso contrário, qualquer contato futuro seria bloqueado e, se persistissem, medidas legais seriam tomadas. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Pela primeira vez, meus pais e meu irmão sentiram o peso de suas ações. Meu irmão tentou argumentar. Enviou mensagens tentando me culpar por guardar rancor, mas cada palavra dele apenas reforçava minha decisão. Ele havia subestimado o quanto eu havia mudado, o quanto eu tinha me fortalecido. Enquanto isso, minha vida profissional atingia novos patamares. Fui convidada para seminários internacionais, recebi propostas de contratos longos e vi minha reputação como profissional crescer de maneira exponencial. Mais importante, eu percebi que não precisava de ninguém que me tivesse maltratado no passado para ser feliz ou bem-sucedida. Minha avó estava sempre ao meu lado, me lembrando de quem eu era e do quanto merecia respeito e felicidade. E foi com essa força que continuei construindo minha vida, consolidando cada conquista como prova de que eu poderia superar qualquer obstáculo, mesmo aqueles impostos por aqueles que deveriam me amar incondicionalmente. Com o tempo, percebi que o silêncio dos meus pais não era apenas recuo, mas uma forma de aceitar a derrota. Eles não tinham mais como contestar minha história ou questionar minhas conquistas, sem expor suas próprias falhas e abusos. Isso me deu uma sensação de poder que nunca experimentei antes. Não poder sobre eles, mas sobre a narrativa que por tanto tempo foi deturpada. Meu irmão continuava tentando contato, mas suas mensagens se tornaram cada vez mais desesperadas. Ele não sabia como lidar com a verdade agora exposta. As mentiras que haviam sido sua armadura durante toda a infância não tinham mais efeito. Eu não tinha raiva cega, mas também não sentia mais qualquer obrigação de perdoá-lo. A traição dele havia me moldado, e agora era a hora de viver para mim mesma. Enquanto tudo isso acontecia, meu negócio de redação prosperava como nunca. Cada projeto que eu aceitava, cada artigo que escrevia, me fortalecia não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A independência tinha um sabor doce. O mesmo que provei quando deixei minha casa anos atrás, mas agora intensificado por tudo que conquistei por mérito próprio. Minha avó, sempre presente, se tornou não apenas minha protetora, mas minha companheira de vida. Passávamos dias inteiros juntas, conversando, rindo e compartilhando experiências. Ela era a única pessoa que me via com olhos verdadeiros, sem julgamentos ou interesses ocultos. Cada visita a ela era uma celebração da vida que eu estava finalmente construindo, longe das correntes opressoras do passado. Um dia recebi uma ligação de uma parente distante que tinha acompanhado toda a situação. Ela queria me agradecer por ter exposto tudo, pois também havia sofrido com a injustiça e o favoritismo dentro da família, embora de maneira menos direta. Foi emocionante perceber que minha decisão de compartilhar minha história não apenas me libertava, mas também inspirava e ajudava outros. O contato com meus pais se manteve restrito. Qualquer tentativa deles de se aproximar era bloqueada imediatamente, e a presença deles em minha vida se tornou apenas uma lembrança distante. Aprendi que família nem sempre é quem compartilha sangue, mas quem realmente apoia, protege e respeita. Para mim, isso significava minha avó, meus amigos e minha própria determinação. Profissionalmente, comecei a ser reconhecida em círculos maiores. Fui convidada para podcasts, palestras em empresas e workshops internacionais. Meu nome começou a circular em publicações importantes, e eu finalmente senti que todo o esforço, todas as noites em claro trabalhando como freelancer, haviam valido a pena. Cada projeto entregue era uma prova de que eu não precisava da validação de ninguém que não acreditou em mim no passado. Foi nesse período que comecei a refletir sobre a profundidade do impacto emocional que meu irmão e meus pais tiveram sobre mim. As cicatrizes estavam ali, mas a diferença agora era que eu podia reconhecê-las sem me sentir presa a elas. Comecei a terapia, enfrentando cada dor, cada trauma, cada humilhação e transformando tudo isso em força.
Cada sessão me lembrava de que minha vida era minha e que eu tinha o poder de decidir quem poderia fazer parte dela. Minha mãe tentou mais uma vez contato, enviando mensagens implorando para que eu reconsiderasse ajudá-los financeiramente. Mas eu não cedi. A lembrança de ser desprezada, humilhada e ignorada por anos me fortalecia. Nada que eles pedissem agora poderia apagar a verdade do que vivi. Cada palavra deles era apenas um eco de um passado que eu deixei para trás. Meu irmão, por fim, começou a enviar mensagens reconhecendo parcialmente suas mentiras, mas era tarde demais. Eu não tinha mais espaço para reconciliação. A confiança havia sido destruída, e eu sabia que não poderia reconstruí-la. Cada tentativa dele de justificar suas ações apenas reforçava minha decisão de manter distância total. Enquanto isso, minha vida continuava a florescer. Meu negócio de redação crescia a passos largos, e meu nome se tornava sinônimo de dedicação e competência. Eu não precisava da aprovação dos meus pais ou do meu irmão para validar meu sucesso. Cada vitória era minha, conquistada com esforço, paciência e determinação. Minha avó, sempre ao meu lado, era meu alicerce. Passeávamos, cozinhávamos juntas, ríamos das pequenas coisas da vida e compartilhávamos segredos e memórias. Ela era minha família verdadeira, aquela que sempre esteve comigo e que nunca me traiu. Com ela, aprendi que o amor genuíno é silencioso, constante e fiel. Exatamente o que faltava em minha infância. Foi nesse momento que percebi que a vida não precisava ser medida pelo que os outros pensam de você, mas pelo que você faz de sua própria história. Eu havia sobrevivido ao favoritismo, às mentiras e à crueldade. Havia transformado dor em força, rejeição em motivação e humilhação em sucesso. Cada passo que dei me aproximava de uma vida plena, e nada nem ninguém poderia roubar isso de mim. Nos meses seguintes, minha vida seguiu em uma trajetória de realização pessoal e profissional. Minha carreira como redatora de conteúdo estava no auge, com contratos internacionais e oportunidades de palestras, workshops e entrevistas em programas renomados. Eu senti uma satisfação profunda, sabendo que tudo que conquistei foi resultado direto do meu esforço e da minha dedicação, sem depender de nenhum favor ou reconhecimento de quem me negligenciou por anos. Minha avó continuava sendo meu porto seguro. Cada fim de semana com ela era precioso. Cozinhávamos juntas, caminhávamos pelo parque, sentávamos na varanda apenas para conversar e rir, e eu percebia que a felicidade genuína estava na simplicidade desses momentos. Ela sempre me lembrava de quem eu era e da força que carregava. Foi com ela que aprendi que família verdadeira é aquela que apoia, protege e celebra você, e não quem causa dor e humilhação. Meus pais e meu irmão desapareceram da minha vida. Qualquer tentativa de contato era bloqueada imediatamente. Não houve mais pedidos de desculpas sinceros, apenas tentativas vazias de manipulação, que eu não aceitava. A dor que eles me causaram não seria esquecida, mas eu aprendi a não deixar que o passado definisse meu presente. Cada ligação ignorada, cada mensagem não respondida, era um lembrete de que eu finalmente estava livre. Eventualmente, alguns parentes mais próximos começaram a se aproximar de mim, mas desta vez de maneira genuína. Queriam conhecer a verdade sobre minha história, pedir desculpas por não terem me apoiado antes e compartilhar suas próprias experiências de injustiça familiar. Foi curioso perceber como minha decisão de expor tudo não apenas me protegia, mas também criava espaço para diálogos honestos dentro da família extensa, sem comprometer minha paz ou minha autonomia. Minha relação com meu irmão, no entanto, estava definitivamente encerrada. Ele continuava enviando mensagens, mas eu não sentia mais raiva, apenas uma estranha sensação de indiferença. Não havia mais espaço para reconciliar nossa história. Cada mentira que ele contou, cada humilhação que causou, foi absorvida e transformada em força. Ele havia sido um catalisador para minha resiliência e independência. O ódio que senti por anos agora se transformou em aprendizado, sobre confiança, limites e autoafirmação. No trabalho, meu reconhecimento cresceu ainda mais. Fui convidada para palestrar em conferências internacionais, ministrar workshops e até colaborar em projetos de grandes empresas. Minha história de superação começou a inspirar outros profissionais, especialmente jovens que enfrentavam ambientes familiares opressores ou negligentes. A sensação de poder ajudar e inspirar outras pessoas foi uma das mais recompensadoras que já experimentei. Além disso, comecei a terapia intensiva, onde pude enfrentar cada trauma, cada lembrança dolorosa da infância e cada abuso emocional sofrido. Com o tempo,
consegui transformar essas experiências em força emocional e empoderamento pessoal. A terapia me ensinou a importância de estabelecer limites, reconhecer meus valores e priorizar meu próprio bem-estar, sem culpa ou arrependimento. Minha avó sempre me apoiou nesse processo. Ela me incentivava a cuidar de mim mesma, a celebrar minhas conquistas e a não permitir que ninguém menosprezasse meu valor. Com ela, aprendi a diferença entre amor verdadeiro e laços familiares que só trazem sofrimento. E foi com esse aprendizado que construí a vida que sempre sonhei. Uma vida de independência, respeito próprio e realizações genuínas. Minha história com meus pais e irmãos se tornou um marco na minha vida, não como uma lembrança de dor, mas como uma prova da minha resiliência. Eu aprendi que não precisava da aprovação de ninguém que não acreditou em mim para alcançar o sucesso. Cada vitória profissional, cada reconhecimento público, cada momento de paz e felicidade pessoal era minha e de mais ninguém. E assim, finalmente, eu vivi a vida que merecia. Livre do favoritismo, da manipulação e do abuso emocional, com a carreira florescendo, relações saudáveis e um vínculo inquebrável com minha avó, eu sabia que nunca mais permitiria que ninguém ditasse meu valor ou me diminuísse. Minha história de superação era completa. Dolorosa, emocionante, mas também libertadora. Olhei para trás com gratidão, não pelos abusos, mas pelo fato de que eles me transformaram na pessoa que eu me tornei. A menina insegura e humilhada deu lugar a uma mulher forte, independente e resiliente. E pela primeira vez na vida, senti uma paz profunda e duradoura. Minha família de sangue talvez nunca entendesse, mas minha verdadeira família, feita de amor, respeito e apoio, estava comigo. E isso era suficiente. O passado não poderia mais me atingir. Meu futuro era inteiramente meu, e eu estava pronta para vivê-lo da maneira que sempre sonhei. Plena, realizada e feliz. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.